Divertidamente 2 é um dos melhores filmes já feitos pela Pixar. Mas será que você sabe todas as curiosidades que envolvem essa animação? Talvez em algum momento do segundo filme você tenha se perguntado como as novas emoções sabiam tanto sobre as ações das antigas e como a ansiedade tinha bolado um plano tão complexo. A resposta está nos rascunhos da Pixar. Nele a gente encontra uma cena que acabou não sendo animada, onde mostraria o grupo das novas emoções presos dentro de uma sala de espera com cadeiras acolchoadas assistindo uma televisão. A ideia era de que teria uma espécie de câmera escondida no centro de comando que transmitiria para os novos personagens tudo o que acontecia lá dentro. Isso nos ajudaria a entender melhor como eles sabiam tanto antes mesmo de irem para lá. Essa é uma curiosidade que me surpreendeu bastante. Confira agora as outras 15 sobre Divertidamente 2 que você provavelmente não sabia ainda. Uma das maiores perguntas que pairava sobre a cabeça de vários fãs de Divertidamente quando as novas emoções foram mostradas nos primeiros trailers era de que onde essas novas estavam na mente dos pais e adultos do primeiro filme. E a gente conseguiu encontrar a resposta para essa pergunta nas cenas pós-créditos. Nelas a gente vê a família Anderson jantando e descobrimos que existe uma emoção da ansiedade na mente tanto do pai como na mãe da Riley. Só que elas estão descansando atrás das cortinas e a maturidade dos pais fizeram com que elas ficassem sob controle. As da mãe da garota usam uma tática parecida com as da protagonista, uma xícara de chá calmante, enquanto as do pai descobriram que ver jogos acalmava a sua ansiedade. Você sabia que quando essa personagem ainda era azul, antes dos animadores decidirem que a vilã do filme seria laranja, uma das ideias dos roteiristas era fazer dela uma espécie de emoção lobisomem? Pois é, a ideia funcionaria mais ou menos da seguinte forma: todas as vezes que ela perdesse o controle e fizesse a Riley ficar ansiosa demais, ela automaticamente se transformaria em uma espécie de animal grande e peludo com uma cara de monstro. Esse seria mais ou menos um alarme que iria indicar que a ansiedade tinha passado dos limites. E ela ficaria tão grande que seria maior que o próprio vergonha, que é a emoção mais alta que existe. Por mais que a cor e a forma da ansiedade pudessem mudar entre um e outro design feitos pelos funcionários da Pixar, teve algo que era uma determinação da empresa e que não mudava em hipótese alguma: os cabelos da personagem. A ideia era passar a impressão de que ela tá sempre tão focada no futuro que nunca vive o agora a ponto de se importar em ter uma aparência minimamente agradável. Assim como a Nojinho faz. Eu vou te falar, ainda bem que não existe um concurso de beleza feito entre as emoções, porque a coitada da ansiedade iria ficar em último, meio que empatada com o medo. E parando pra analisar, até que eles formariam um casal que combinaria bastante. Falando agora das dinâmicas delas, a gente nota duas curiosidades. Por exemplo, quando vamos pra dentro da cabeça da Grace, descobrimos que assim como acontece na mente da Riley, o Raiva gosta de descontar as suas frustrações em cima da emoção do medo, como fica claro quando ele dá um supapo que acaba derramando chá em cima da mesa de controle, o que indica que o medo parece ser o saco de pancadas preferido do Raiva em todas as mentes possíveis. E se você chegou até aqui é porque com certeza gosta de novidades. Então faz o seguinte, comenta hashtag curioso ou hashtag curiosa pra gente saber. Sobre o fato de o Raiva sempre bater no medo, parece que isso vale só pras mentes dos adolescentes de Divertidamente. Isso porque percebemos que na do pai, a dinâmica entre as duas é completamente diferente. E nesse caso ele lidera a central de emoções, e o medo é o seu braço direito, cumprindo todas as suas ordens e sendo a emoção a quem o Raiva pergunta a opinião e qual a melhor solução. O diretor do filme é um adulto de mais de 40 anos de idade, então ele mesmo não se sentia seguro para conduzir um filme que mostraria como uma adolescente de 13 anos pensa e se sente nos dias de hoje. Para solucionar a situação, ele teve uma ótima ideia. Pediu a colaboração de 9 adolescentes entre 12 e 14 anos para ajudar a equipe a entender como a cabecinha delas funciona e como elas se sentem. Com base nos depoimentos desse grupo é que as novas 5 emoções foram escolhidas, desenvolvidas e apresentadas. E eu tenho que dizer, o grupo fez um ótimo trabalho. Voltando às ideias originais para o roteiro, teve outras delas que eram de fato bem legais, mas que acabaram sendo colocadas de lado. Uma delas era que a inveja não fosse uma garota, e sim um garoto. E mais do que isso, ele teria um irmão gêmeo.
os ciúmes. O que diferenciaria um do outro seria o chapéu. A ideia até que faz sentido, já que nos dois casos a ideia de possessão existe, só que no caso do ciúme seria possuir algo e não dividir com ninguém. E a inveja é possuir o que pertence a outra pessoa e passar a ser seu. Meio que eles fariam um trabalho em equipe, onde o inveja pegaria o que é de outra pessoa ou copiaria, e o ciúmes faria com que ninguém pudesse pegar aquela coisa depois. Eu acho que deu pra entender mais ou menos, não é? O problema é que depois de consultar um psicólogo especialista, o diretor acabou chegando à conclusão que uma emoção não tem nada a ver com a outra e por isso a ideia foi descartada. Mas a inveja permaneceu. Já o vergonha, ao contrário da inveja, seria uma emoção feminina. Além disso, a sua aparência seria completamente diferente, já que ela possuiria características que gostaria de esconder a todo custo, como por exemplo aparelho dentário, óculos e uma cabeleira bem grande. Mas isso também acabou sendo modificado. Falando em aparências de emoções, o segundo filme acabou confirmando uma tese bem curiosa que tinha sido levantada desde o primeiro, o de que as emoções da Riley são especiais. Isso se refere basicamente à aparência delas, porque quando vimos a mente tanto da Bree como da Grace, a gente vê que cada grupo dentro das suas cabecinhas tinham características parecidas às das suas donas. No caso da Bree, as emoções têm o cabelo trançado igual ao da garota, além de também usarem óculos e as roupas são iguais. No caso da Grace, o princípio do cabelo e das cores das roupas também se aplicam, fazendo com que todas elas se pareçam com a sua dona. Isso acaba provando que por algum motivo as emoções da Riley são as mais diferentes entre si. Se você chegou até aqui, a gente tem uma boa notícia. Para não correr o risco de perder os próximos vídeos aqui do nosso canal, é só clicar no botão de inscrição. Quem avisa, amigo é. Aproveitando que a gente falou agora há pouco das amigas da Riley, vemos uma outra curiosidade bem legal. Quando as emoções veem as ilhas da mente da garota, elas notam que a ilha da família ficou bem pequenininha ao mesmo tempo que a ilha da amizade se tornou gigantesca. O que pouca gente viu é que essa mesma ilha da amizade também é muito maior que a ilha do hóquei. Isso demonstra que na cabeça dela, a proximidade com as suas amigas é ainda mais importante do que jogar esse esporte, que é a sua paixão desde pequena. Logo no iniciozinho do filme, a gente vê que a alegria e a tristeza, que agora são ótimas amigas, pegam o elevador e vão até o centro de convicções. E quando elas estão fazendo o trajeto, a gente nota que elas passam pelo abismo do esquecimento. É nesse local que aconteceu uma das cenas mais tristes, que é aquela em que o Bing Bong acaba desaparecendo da mente da Riley. No filme, vimos que as emoções, depois de serem reprimidas pela ansiedade e seu grupo, vão pro cofre dos segredos mais ocultos. E lá, depois do Lance/Blade falhar miseravelmente, elas se libertam graças ao segredo grandão, que com um pequeno soco quebra completamente o frasco onde elas estavam. Só que em uma das ideias criadas inicialmente para explicar a forma como elas sairiam da sua prisão, envolveria a tristeza como a principal salvadora. Isso porque ela iria chorar tanto, mas tanto, que o frasco iria inundar e a sua tampa sairia naturalmente. Outra opção seria que as emoções iriam se empilhar umas em cima das outras com o raiva no topo, e ele iria utilizar as suas chamas para fazer a tampa sair voando. Mas no fim, nenhuma delas acabou sendo utilizada. Ao longo da produção, a gente descobre que a ansiedade e as novas emoções não foram as únicas a cometerem erros na mente da protagonista, já que a própria Alegria percebeu que o fato de jogar para longe algumas memórias acabou fazendo com que a Riley acabasse não aprendendo nada sobre os seus próprios erros. E quando a gente vê a montanha de memórias que tinham sido descartadas, descobrimos duas coisas. Primeiro, o topo formado pelas memórias descartadas estava tão alto que muito em breve, mesmo que a ansiedade e as novas não aparecessem, a mente da Riley poderia entrar em conflito mais uma vez. Além disso, outro detalhe bem curioso é o fato de que naquela montanha de memórias que foram descartadas, algumas delas eram da cor amarela total ou parcialmente, o que indica que não só memórias tristes, raivosas ou de medo foram consideradas desnecessárias pela Alegria. Na verdade, memórias felizes também foram enviadas para o mesmo lugar. Ou seja, os critérios da líder das emoções estavam fazendo algo bem estranho na mente da garota. Estamos deixando dois conteúdos incríveis para você continuar se divertindo aqui com a gente. Valeu!
e até a próxima!